Graça e paz, galera, beleza? Como é que vocês estão? Firme, forte? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá que hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Desde já, eu quero agradecer vocês por estar acompanhando a gente, né, nesse projeto, né, que a gente tem realizado aqui no YouTube. Vão vir coisas ainda para serem realizadas, né? Com certeza. Mas nós queremos agradecer toda a sua audiência. E hoje você já deve ter visto aí o tema na descrição do vídeo, né? E também na thumb aí. Nós vamos falar desse tema um pouco polêmico, né? No meio evangélico, principalmente em algum grupo seleto de evangélicos aí, um pouco mais, entre aspas, conservadores, né? Que não tratam muito a respeito desse tema. Porém, hoje no mundo em que nós vivemos, nós precisamos mais do que nunca falar sobre esse tema da sexualidade. A sexualidade à luz da Bíblia. Então, hoje, mais uma vez, quem está comigo aqui, Eric, meu amigo, meu pastor, meu camarada. Que isso, hein? Eita, nós, hein, cara? Fala, pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão? Como que vocês têm passado? Como que vocês têm estado? Tudo bem? Meus queridos, o negócio hoje é meio tenso, hein? Polemicão. Mas nós queremos, né, trazer aí um conteúdo que seja bacana, de fácil entendimento a todos nós. E, principalmente, já quero deixar bem claro aqui, com todo respeito, né, com toda a sabedoria que vem do Espírito. E o objetivo nosso aqui, ele é único. É nos ajudar cada dia mais e mais a compreender o quão bom é viver um relacionamento com o Pai, ser amigo dele. Então, que você faça parte dessa mesa com a gente, você faça parte dessa nova onda do discipulado aí. E vamos que vamos, é ou não é, Lá? Glória a Deus. Então, fique com a gente até o final desse vídeo e vamos embora para cima. É isso aí, galera. Vamos falar sobre esse tema importante, né? Sexualidade à luz da Bíblia, né? Por muito tempo, como eu falei no início, esse tema, ele muitas vezes ele é tratado de forma um pouco mais velada dentro das igrejas, principalmente. Porém, hoje é de extrema importância nós cristãos abordarmos esse tema à luz da palavra de Deus. Por quê? Mais do que nunca, esse tema da sexualidade ele tem sido conversado e o mundo tem ditado as regras, né? As pessoas têm trazido alguns argumentos, estudos, dados, né? Querendo afirmar verdades que para nós cristãos nós não vamos endossar, mas de jeito nenhum, porque nós vamos olhar à luz da palavra de Deus. E muito daquilo que o mundo nos apresenta hoje vai em confronto com a palavra de Deus. Os princípios não batem. Então nós precisamos, como igreja, ouvir mais a respeito disso, estudar mais a respeito disso, ler mais a respeito disso. Por quê? Talvez você tenha um filho, talvez você tenha um sobrinho, talvez o irmão da sua igreja tenha um filho pequeno, ele vai se desenvolver, ele vai querer saber, ou adolescente, pré-adolescente, jovem, e eles vão ouvir de alguma forma. E o discipulado é o seguinte: todos nós estamos sendo discipulados por algo ou por alguém. Ninguém está me discipulando. Tá, sim. Quando você assiste uma série, quando você consome conteúdo, quando você ouve uma música constantemente, tudo é discipulado, cara. Tudo que nós ouvimos e de alguma forma aquilo tem moldado a nossa forma de pensar, isso é discipulado. Então o que nós queremos propor? Nós que queremos carregar essa onda do discipulado, né? E o próprio canal e os projetos que nós vamos criar, vamos desenvolver aqui no 3D, tem como intenção principal discipular discípulos que vão se tornar discipuladores. Nós precisamos também falar a respeito desse tema, tá joia? Então, como eu disse, a gente precisa quebrar esses tabus, né? Principalmente a respeito da área de sexualidade. O mundo em que nós vivemos,
ele, por vezes, ele tende a olhar a sexualidade como algo um pouco mais profano, né? Um pouco mais sujo, um pouco mais baixo, tanto que a maioria das ofensas que são dirigidas às outras pessoas, né, os palavrões, eles são palavrões de conotação sexual, né? Não é para você ficar pensando aí, mas você parar para ver por que acontece isso. Justamente por causa da forma que a sexualidade é vista por muitas pessoas, né? E o que significa sexualidade, cara? A sexualidade, ela é um conjunto de características que uma pessoa tem, que essas características elas são determinadas pelo sexo da pessoa, né? E a gente vai tocar em alguns assuntos polêmicos aqui, né, entre aspas, mas de forma respeitosa, de forma bíblica, de forma sadia e tendo em vista a necessidade de falar, abordar esses temas, tá joia? E o que nós precisamos entender para nós falarmos de sexualidade à luz da palavra de Deus? Precisamos entender o seguinte: Deus criou o homem, cara. E quando eu falo homem, Deus criou o homem e criou a mulher. Se você ler a sua Bíblia aí, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, ele vai falar assim, ó: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida. E o ser humano se tornou um ser vivente. E aí no versículo 25, vai falar o seguinte: o homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Olha que interessante, né? Quando Deus cria o homem, ele faz o homem à sua imagem, à sua semelhança, e a primeira vez isso acontece na criação, quando Deus faz o homem, ele viu o que fez, né, e diz que ficou muito bom. Deus cria as coisas criadas, né, a natureza, Deus cria os animais e fala assim: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, fez o primeiro dia e viu Deus que era bom. Quando ele faz o homem, ele usa essa expressão, né, ali quem está narrando ali a criação, ele usa essa expressão: e viu que ficou muito bom. Ou seja, Deus criou o homem do jeito que o homem é na sua composição. Deus quem fez a sexualidade do homem. É Deus quem criou o homem em na sua totalidade. Fez o cabelo, fez os olhos, o nariz, fez a boca e também fez a genitália, né? Fez o órgão sexual do homem e da mulher. Inclusive tem algo engraçado, né? A gente vê algumas pessoas comentando isso na internet, até eu achava que não era muito verdade, não. Mas tem pessoas que acreditam que se tomar banho pelado, se Jesus voltar, a pessoa não sobe, né? Meu Deus. Porque está pelado. Né? Irmão, Deus te viu pelado, te vê pelado. Né? Vou te dar uma informação sigilosa aqui, né? Ele te vê pelado. Olha você vê que loucura. Então, por quê? Por causa dessa mentalidade de que a sexualidade é algo mundano, é algo profano, é algo ruim, porém Deus quem fez o sexo. Deus quem criou a sexualidade. Ele fez o homem e ele fez a mulher. E de forma geral, a nossa sexualidade também deve glorificar a Deus. Se você é um jovem, a sua sexualidade tem que glorificar a Deus. Um adolescente, sua sexualidade tem que glorificar a Deus. Ah, mas eu sou noivo. Tem que glorificar a Deus. Mas eu casei. Oh, maravilha. Tem que glorificar a Deus. Tudo isso que nós temos e somos é para a glória de Deus, né? Só que tem um porém. Depois da queda bagunçou tudo. Meu Deus. A gente viu um texto aqui que a palavra de Deus falou, né? No versículo 25, que Adão e Eva eles estavam nus ali e eles não sentiam vergonha. Eu fico pensando, tem algumas informações que estão no texto bíblico. Cara, por que o autor quis colocar aquilo lá? Não faz sentido. Por que se não tivesse texto aqui, faria alguma diferença na sua vida? Às vezes não. Talvez não. Mas se a gente for parar para pensar, por que o autor quis colocar essa informação aqui? O homem e sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Isso deve ter algum ensinamento para nós, né? Eles olhavam um para o outro, olhavam a nudez do outro e eles não tinham vergonha. Talvez a forma como nós enxergamos sexualidade hoje não é a forma que Deus nos criou para ser
ou enxergar. Não estou falando para você andar pelado para rua, para os outros ficar te olhando na sua nudez. Sim, por favor, hein? Não estou falando isso. Ajuda nós. E quando o homem peca, ele se esconde, tampa ali a sua nudez ali. E Deus é o primeiro... Deus ele mata ali um animal, arranca a pele e dá para o homem cobrir. Ou seja, nós temos que andar coberto, tá? Então, depois do pecado, isso passa a ser uma necessidade, né, de esconder essa nudez. Então, não estou falando isso. Mas eu estou querendo dizer com isso que a sexualidade na criação, lá no Éden, o plano perfeito de Deus, né, na criação antes da queda, ela tem uma conotação diferente do que nós vemos hoje, né? Só que depois da queda bagunçou tudo. Depois da queda, tudo foi corrompido, inclusive a sexualidade do homem e a forma que o homem vê a sexualidade. Se você abrir comigo em Romanos, no capítulo 1, deixa eu abrir aqui rapidinho, Romanos, no capítulo 1, do versículo 24 ao 27. Fala assim, ó: por isso Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejos uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Então, o que o autor aqui, a gente não vai entrar em alguns detalhes aqui ainda, mas o que a gente nota aqui? Que a palavra, no versículo 26, que é usada aqui, ó, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Ou seja, o homem, então, depois da queda, ele passa a gostar, desejar de coisas que não agradam ao Senhor, né? Aqui no versículo 27 também, mais no finalzinho ali, fala assim, ó: da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Ou seja, o desejo do homem e da mulher, ele passou, ele foi para uma direção que não era a vontade de Deus, que não era a vontade de Deus. E a palavra de Deus, ela vai trazer uma referência para esses pecados que são cometidos na área da sexualidade. E geralmente no Novo Testamento, por exemplo, a palavra mais usada ali para atos de pecados nessa área, né, de sexualidade, é a palavra porneia. E no Novo Testamento, a palavra que muitas vezes é usada ali no grego para se referir a pecados na área da sexualidade é a porneia, né, que muitas vezes se refere à imoralidade sexual, adultério, pornografia, fornicação, prostituição. Então, todas essas práticas é usado essa palavra, porneia. Por quê? Ela tem um sentido mais amplo, ela não tem um sentido só. Ela abrange vários atos pecaminosos dentro dessa área de sexualidade. E, cara, na boa, pensa numa das coisas que tem derrubado o crente, cara. Pensa numa das coisas, não se brinca com isso. Tá? Pensa em uma das coisas que assim, dá rasteira no homem. Não tem como a pessoa falar assim, não, eu sou forte. Não, é isso aqui. Não, muitos homens e mulheres são tentados na área da sexualidade, cara. Eu vi um dado um tempo atrás, e faz um tempo mesmo, que o aumento do número de mulheres que consomem pornografia hoje é uma coisa absurda. Né? Antigamente, quando se falava de pornografia, se pensava em adolescente e mais ou menos o sexo masculino, né? O homem ali, e adulto também. Sim. Mas alguns estudos, se você jogar na internet, aí você vai ver no Google, o aumento do número de mulheres que procuram hoje pornografia, cara, é algo assim, assustador. Mas isso não é algo que, poxa, é homem, sexo masculino, então
ele é um adúltero, ou ele é alguém que tem fraqueza na área sexual. Não é, isso é um problema do pecado, cara. E como eu disse, muitos líderes têm caído nessa área. Nós ficamos sabendo uma notícia, né, alguns meses, um mês e pouco atrás, de um grande líder, referência no mundo inteiro, né, muito conhecido, que foi descoberto um escândalo na área sexual. E isso é algo assim, que faz com que a gente fique cada vez mais alerta. Não se brinca com isso. Muitos homens na palavra, na Bíblia, né, Davi, por exemplo, ele caiu como? Ele adulterou. Ele viu uma mulher e ele não controlou os seus desejos, cara. Ou seja, ele não controlou o seu ímpeto, né? aquela vontade da carne, e ele disse, eu quero aquela mulher. E aí depois ele comete ainda um assassinato, ele manda matar o marido daquela mulher quando ele tentou encobrir Isso. o pecado dele de alguma forma, né? E aí, dali para frente, só para trás, porque o filho dele, né, Aminon, se você continuar lendo a história lá, vai ver que ele olhou para a meia-irmã dele, que é a Tamar, e ele violenta a própria irmã, cara. Ele não consegue refrear esse desejo, ele não consegue segurar, ele vai, algum outro irmão dele lá, o primo, não me lembro, vai e fala para ele, não, finge que você está doente, pede para ela cuidar de você. Aí você fala para ela trazer um bolo para você e você vai e violenta ela. E o mais incrível tudo nessa questão assim é que depois que esse ato acontece, ele desgosta da moça. Todo aquele amor que ele sentia, dores né, no corpo, no coração, que ele dizia ter, aquela loucura, tudo aquilo lá, nada mais era que apenas o pecado aflorado dentro do coração dele. Exato. Porque depois que ele parte desse momento, ele vai lá, tem a relação com ela e tudo, ele desgosta. Aí desfaz dela, né? Então perde aquela coisa. Então o que a gente tem que tomar cuidado, é igual o Lan disse, é que hoje está um braço de distância nosso essa parte sexual de forma caída, está um braço de distância. Pegou seu celular, está ali. Né? E o que talvez outra hora era só curiosidade, né? Porque eu lembro quando eu era mais novo, né? Eu não sou tão velho assim, mas quando eu era mais novo, para se ter acesso a algo sexual, pornográfico, era muito difícil. Era revistas, né? E eu lembro quando eu era criança, quem tinha essas revistas era como se fosse um troféu para a gente. Às vezes, muitas vezes nem era tanto no ato da curiosidade de praticar alguma masturbação, algo desse tipo, mas sim a curiosidade de saber, nossa, mas como que jeito que é o negócio. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, o acesso é muito maior, é muito mais facilitado, então a probabilidade de não só tropeço, mas queda é muito maior. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Com certeza, tanto homens quanto mulheres, tá? E aí, a gente vai ver ali que a gente precisa entender que a sexualidade não é só o órgão genital, né? Não é só isso, mas envolve muitas coisas, né? Envolve pensamentos, desejos, dependendo da forma que aquilo é alimentado, a gente vai incorrer em pecado contra Deus. Então, a gente fica até o final que a gente vai entender qual que é a solução, então, para esse negócio, né? Já que a sexualidade é algo criado por Deus, mas foi corrompida pelo pecado. E muitas vezes nós temos que, muitas não, mas em todo momento nós temos que tomar cuidado para a gente não ser engolido por muitas vezes desejos que existem no nosso coração. Então, assim, nós não podemos brincar, tá? Se a gente for ver o próprio Salomão, cara. Salomão, ele conseguiu uma paz ali no reinado. Na verdade, Davi que conseguiu, né? Entregou o reino em paz para Salomão. Ele ali inicia ali, o próprio Davi ajuda na construção do templo, ou pelo menos no planejamento das coisas. Salomão executa, tá tudo certo, o reinado próspero, tudo maravilhoso, mas Salomão ele casa com algumas mulheres que não eram de Israel, e aí ele passa a ter mulheres que seduzem ele, e nessa sedução, né, influenciam ele a construir templos
para os deuses daquelas mulheres. Ou seja, é um cara que, de forma direta ou indireta, ele caiu por meio, né, dessa área da sexualidade, né? E isso trouxe consequências. Então, assim, nós precisamos entender isso. E precisamos entender que se nós não usarmos a nossa sexualidade de maneira correta, isso vai trazer consequências, cara. Isso vai fazer com que a gente venha sofrer algo que nós não precisaríamos, né, sofrer. Eu lembro de uma frase que eu aprendi no início da minha caminhada cristã com o pastor. Ele falava assim, um momento de prazer pode gerar uma vida inteira de dor. Então, por aquele momento onde esse desejo, que é mencionado lá em Romanos, no capítulo 1, ele, de repente, aflora, isso pode gerar uma vida inteira de dor, cara. Pode gerar uma vida inteira de consequências que você não vai conseguir reparar. E aí é um problema, né? Tem um texto de Esdras, quando o pessoal vai ali reconstruir o templo, e Esdras vai lá para ele ensinar a doutrina para o povo de Israel, para os judeus. Ele começa a estabelecer ali qual é a vontade de Deus, ele começa a ler, né, porque Esdras também era um escriba e muito inteligente, muito conhecedor da Torá, né, dos mandamentos de Deus, e ele começa a ler a lei para o povo, e ele vê que o povo casou com mulheres estrangeiras. E ele então começa a orar, ele rasga as vestes, ele começa a clamar no meio daquela multidão, pedindo perdão a Deus. E ali o povo também começa a chorar junto com ele, porque percebeu que eles tinham pecado contra o Senhor. E ali, então, eles tomam uma decisão. Eles resolvem mandar embora as mulheres com que eles casaram, né? As estrangeiras, alguns já tinham filhos. E a gente pensa, poxa, difícil, né? Por que chegou nessa situação? E eu aprendi algo interessante, cara, que pecar, você assumir tomar determinada decisão por meio do seu impulso, do seu desejo sexual, vai incorrer em pecado e dói. Só que dói ainda mais para desfazer, cara. Porque aqueles caras tiveram que desfazer da família deles, talvez alguns com filhos, as esposas tiveram que mandar embora. Então, nós precisamos vigiar muito. E uma das coisas que é importante nós tratarmos e abordarmos nesse tema, principalmente na sociedade que nós vivemos hoje, um pouco mais moderna, né? E nós precisamos entender isso à luz da palavra de Deus, é que a nossa sexualidade não nos define. Nós não somos definidos pela nossa sexualidade, pelos nossos desejos. Ou seja, eu desejo aquilo, então eu sou aquilo. Porque eu já ouvi muito isso, cara. Nossa, é incrível, né? A pessoa fala assim, mas se é errado, por que Deus colocou esse desejo em mim, então? Mas se é pecado eu gostar da mulher do meu irmão, por que Deus colocou isso? Se é pecado eu namorar ou casar com alguém que está já comprometido, ou alguém que fez uma família ali, por que Deus colocou esse desejo no meu coração? Irmão, Deus não colocou esse desejo no seu coração, cara. É fruto do pecado que há dentro da natureza caída, né? E às vezes a gente ouve desculpas, mas todo mundo peca mesmo. Não é assim que funcionam as coisas. Nós não somos definidos pela nossa sexualidade, porque nós vamos cair para o outro extremo. Porque antes a sexualidade era algo velado, tratado de forma, muitas vezes, até menosprezado, né? Sim. Só que acaba que hoje ela passa por um extremo onde muitas pessoas colocam ela num papel na vida delas que não é o papel da sexualidade, cara. Ela não pode definir alguém. Antigamente não se tinha muita informação a respeito dela, né? Então talvez por isso não se falava muito. Só que hoje, nos dias de hoje, se fala muito, porém de forma errada. De forma errada. E as pessoas, elas, por exemplo, quantas vezes você já viu alguém falando assim, eu sou gay? Alguém falando isso. Na internet, eu sou cristão e sou gay. Gente, nós não somos definidos pelo desejo. Eu não sou, eu sou hétero e é isso que me define. Não é isso que me define, cara. Nós não podemos ser. Por quê?
nós não podemos ser definidos pela nossa sexualidade, porque não é assim que a palavra de Deus nos define. Nós somos filhos de Deus. Essa é a definição. Essa tem que ser a sua e a minha identidade. E a partir daí, então, nós usamos a nossa sexualidade à luz da Bíblia para glorificar a Deus, cara. Vocês entenderam? Então, nós vamos entrar num campo um pouco mais espinhoso aqui, Sim. tá joia? Mas com muita educação, respeito, reverência e entendimento bíblico, tá joia? Nós somos filhos de Deus. É possível um cristão ter desejos homossexuais? O que vocês acham? Responde aí para vocês. Cara, e é possível. É possível. Todos nós temos um entendimento que a palavra de Deus, ela nos afirma sem negociar que um relacionamento segundo a vontade de Deus, a união segundo a vontade de Deus, de acordo com o que Deus planejou, é a união do homem com a mulher. É a união do homem com a mulher. Muitos vão querer, é porque lá em Romanos não está escrito isso, né? Tem que arrancar esse versículo de lá. É outro entendimento. Porque lá em Êxodo está escrito isso, mas lá é um contexto específico, não é aquilo. Mas quando nós vamos para Jesus, irmãos, Jesus, em Mateus 19, do 1 ao 6, quando é perguntado a ele sobre o divórcio, ele fala o seguinte, no versículo 3, fala assim: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar da sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu, no versículo 4, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. O que Jesus está afirmando aqui de maneira abrangendo todas essas circunstâncias? Ele é perguntado sobre o divórcio, mas ele traz uma afirmação. No início, Deus fez o homem e a mulher. E a união, ou seja, a união desses dois torna-se uma só carne. Jesus ele não flexibiliza a união de pessoas para pessoas do mesmo sexo, tá bom? Então isso precisa ficar claro aqui, tá joia? Mas, mais uma vez, é possível um crente, então, ter desejos homossexuais, um homem ou uma mulher? E é possível, cara. Por que é possível? Porque nós temos a natureza caída. Assim como é possível você que é hétero ter atração por uma mulher que não é sua. Você acha que essa é a vontade de Deus, meu irmão? Não é. Por que não é? Nós sabemos que não é. Porque tem um mandamento já escrito: não adulterarás, não cobice a mulher do seu próximo. Êxodo 20, versículo 14 e versículo 17. Ou seja, qual que é mais pecado? Você cobiçar a mulher do próximo ou uma pessoa do mesmo sexo? Cobiçar ou ter desejos, cobiçar a pessoa que é do mesmo sexo. Os dois são pecados, cara. Você entende? É por isso que quando alguém com uma disposição homossexual, ou uma predisposição, ou uma tendência homossexual, eu não sei qual que seria a palavra mais correta para descrever, quando essa pessoa chega na sua igreja, a salvação daquela pessoa não está em converter ela de homo para hétero. Se uma menina chega na sua igreja vestindo roupa mais masculinas, cabelo cortado igual ao homem, falando igual ao homem, a redenção dessa menina, dessa mulher, não está no outro dia você comprar um vestido para ela e dar um batom para ela passar, para ela ficar mais feminina. Você entende? A redenção não está nisso. Porque a heterossexualidade não redime a homossexualidade. Por quê? A heterossexualidade também ela está corrompida depois do pecado. Entenda, eu não estou falando que... deixar isso claro, porque como é um assunto que as pessoas muitas vezes podem compreender de forma errada, eu preciso ser claro aqui. Pessoas que têm tendências ou atração homossexual, elas não são redimidas
quando elas casam como pessoa do sexo diferente. Não é trocar de roupa apenas, né? Não é só o fato de colocar de forma mais lúdica, né? Então não é só trocar a roupa, não é só trocar as vestes. Eu O visto de forma, estereótipo, né? eu visto de forma feminina, passo a vestir de forma masculina, ou vice-versa. É trocar a roupagem de dentro do coração. É um trabalhar que vai começar de dentro para fora. É aquilo que Jesus disse quando eles estavam falando assim, ó, seus discípulos estão comendo com a mão suja. Na lei manda lavar a mão antes. Aí Jesus disse o quê? Não é o que está para fora que corrompe o que está dentro. É o contrário. Exatamente. É o que está dentro que é externado para fora, ele causa o pecado. Então, assim, o que nós estamos querendo dizer, pessoal, é que não é uma mudança física, não é uma mudança de estereótipo, né? gestual, não é um estereótipo, não é nada disso. É uma mudança de caráter, é um novo nascimento, é algo novo, é viver em novidades, é uma metanoia, entendeu? É você viver, você está caminhando nessa rota e você mudar para cá. Vou dar um exemplo para ser mais claro ainda. Eu, antes de ser cristão, de fazer o que eu faço, eu era traficante. Eu vendia droga, eu usava droga, eu fui preso e coisas mais, entendeu? Então, assim, quando eu vim para a igreja, não era só mudar, tirar os cordão, mudar, né? Falava, e aí, mano, firmeza, tá ligado, parceiro, entendeu? Não era só mudar a forma de falar, não era só tirar algumas coisas. No entanto, que quando eu me converti muito tempo atrás, era uma época muito tradicional. Então, você tinha que vir para a igreja e você tinha que colocar terno, tinha que andar, né, com a Bíblia debaixo do braço, aqui sim, é um negócio E meio... não podia ser espadinha, não. Tinha que ser aquela... tinha que ser aquela Bíblia da vovó mesmo, cara, desse tamanho, assim, tinha que ser um negócio nervoso. Só que isso não definia, de fato, a mudança. Isso não define mudança de ninguém, sabe? A mudança mesmo foi causada na minha vida não pelas vestimentas, pelas formas de falar, por isso, aquilo, outro. No entanto, que nos dias de hoje, né, igual minhas meninas às vezes brincam, né, o pai ficou mais church agora, né? O pai está mais tranquilo, mas não é. É porque nos dias de hoje a maturidade me fez entender que não é a maneira que eu falo, a maneira que eu visto, é como eu ajo. É como eu me comporto. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que Deus criou o homem para ser homem, a mulher para ser mulher, mas Deus criou nós para sermos filhos, primeiramente. Exato. Certo? Só que a queda, ela fez com que nós perdêssemos. É como se nós ficássemos deformados. E aí, você sendo heterossexual, homossexual, bissexual, independente da sua sexualidade, isso deturpou tudo, isso arrebentou com tudo. Entendeu? Isso, inclusive, essa questão, essas orientações, por exemplo, Deus criou o homem para a mulher, a mulher para o homem. Porque então há pessoas que se definem que não são, mas eu não tenho atração por o homem por mulher, eu tenho atração por outro homem. É aquele texto que nós lemos de Romanos 1. Por causa do pecado, meus irmãos, isso acontece. E isso não é um problema exclusivo do homossexual, é um problema exclusivo do hétero. Por quê? Ele passa a ter também desejos por uma mulher que não é sua, cobiça por uma mulher que não é sua. E não só isso, como ser inclinado a querer provar algumas coisas que não são naturais. Inclusive, o apóstolo Paulo fala, né, deixou a mulher da forma de usar, da forma natural, né, para usar de uma maneira na qual Deus não fez para ser. Entende? Então, assim, são várias as situações. Eu sei que nós estamos caminhando aqui num extremo, mas existem outros extremos, como dentro do meio cristão também tem os extremos a respeito da sexualidade. Por exemplo, durante muito tempo, na igreja também, no meio cristão, essa parte de sexualidade, isso aí foi tratado também como um tabu. Eu conheço, tem um amigo meu, né, é muito engraçado a gente ver ele contando as histórias dele, né, ele converteu numa igreja assim, que era uma igreja com um sistema muito rígido e tudo mais. E ele fala assim, que quando chegava no momento dele, com a esposa dele, naquele momento, né, sexual entre os dois, cara, eles não chegavam a se despir. Né, não tirava roupa. Né, apenas eles usavam pijamas com acessos. E era só aquilo. Sabe? E ele contava isso, você pensa assim, nossa, meu Deus, que absurdo, cara.
Mas por que isso daí? É por causa da forma, muitas das vezes, que a gente é ensinado, que é doutrinado. É igual quando nós estamos dizendo aqui, que hoje, nos dias modernos, aquilo que não era relevante se tornou relevante, mas de forma negativa. A ponto da sexualidade sua, aquilo que você se define como, né, de forma sexual, definir sua identidade, quando, na verdade, não é assim. E aí, qual que é o problema, cara, maior? Porque se a pessoa define a partir da sexualidade dela, ela tem que praticar a sua sexualidade. Sim. Então, aonde que está o problema nisso tudo? Poxa, se é possível a pessoa ter atração homossexual, mas o que a Bíblia condena, então, de fato? Tanto na homossexualidade e na heterossexualidade. Quando esses desejos, eles são praticados sem o crivo da palavra de Deus. Ou seja, a homossexualidade é pecado quando? Quando ela é praticada. Sim. Quando ela é praticada. Por isso que a Bíblia ela aponta 3 níveis para a gente entender aqui. O nível da atração, da cobiça e do ato consumado. Ou seja, quando a pessoa tem atração por outra, aquilo é pecado? Ainda não. Desde que você não alimente essa atração. Ou seja, você entende que é pecado à luz da palavra de Deus, você... irmãos, é impossível. Tentação, você escolhe tentação? Não escolhe, cara. Você está andando na rua e alguém, nessa área de sexualidade, mesmo tanto homem quanto a mulher, passa alguém do sexo oposto e que te atrai os seus olhos. Se você der corda para essa atração, cara, se você alimentar essa atração, ela vai virar uma cobiça. Enquanto está no campo da atração, você foge daquilo. Você sai e ainda não é pecado. Porque você está... É algo inerente do seu corpo, cara. Entendeu? É involuntário. Sim. É involuntário. Poxa, eu sou casado, mas às vezes eu estou andando na rua, a gente percebe que vem outra mulher bonita, mas não é a minha. E passa do lado da gente, ou está no mesmo ambiente. O que eu vou fazer? Eu sei que aquilo vai corromper a minha mente ou alguma coisa. Eu fujo. Eu saio de perto. Eu não olho. Eu não fico imaginando coisas. Vocês entenderam? Então, no campo da atração, é algo que nós podemos ainda evitar. Agora, quando passa do campo da cobiça, aí é algo já voluntário. Porque muitas pessoas confundem, né? Quando você passa a cobiçar aquilo, já é um ato voluntário seu. Você começa a alimentar aquilo na sua mente. Você começa a imaginar coisas gerando, fortalecendo aquele desejo. Então você está cobiçando aquilo. E quando você quer algo que Deus já falou que não é para você, você está pecando contra Deus, porque você está falando, Deus, o Senhor não é bom. Deus, aquilo que o Senhor tem para mim não é suficiente. Eu vou me satisfazer segundo o que eu entendo necessário. E você vira contra Deus, e falando, Deus, o que vai me dar prazer não é aquilo que o Senhor tem para mim. Por isso que o contrário de cobiça é gratidão. Porque cobiça é que é algo que não é seu, algo que Deus não vai te dar e nem te deu. E a gratidão é o quê? Senhor, eu tenho minha esposa. O Senhor me deu ela. Obrigado, Deus. Porque só ela é suficiente. Nela, no meu casamento, eu tenho prazer. Vocês entenderam? Então, enquanto está no campo do desejo, tanto hétero quanto homo, você não é casado. E você tem desejos, você está noivo, você tem desejos pela sua noiva, você sabe que você não é casado. Cara, não pode. A Bíblia nos põe esse limite, te põe esse limite. Adolescente, pré-adolescente, não tem condições. O terceiro ponto, né, atração, cobiça e o ato consumado, a prática. Imagina só, a polícia, ela dando igual aquelas entrevistas de repórter, né, investigativo, aquele negócio de ação, aí tá lá o policial assim, nós estávamos passando com a viatura e nós detectamos o pensamento daquele suspeito, ele estava pensando em roubar a senhora do outro lado da rua, nós detectamos aquele pensamento, nós fomos lá e apreendemos o sujeito e já trouxemos para depor na delegacia. Não existe isso. A pessoa não detecta o que é o crime. A partir do momento que ele começa a planejar aquilo ou executar. Tem muitos casos
que o crime pode ser antecipado, né? Quando está na fase de planejamento ainda, ou seja, a intenção voluntária de praticar o crime. E na mesma coisa é o pecado, cara. A mesma coisa é o pecado. Por exemplo, uma pessoa era viciado, era alcoólatra. A pessoa era alcoólatra. E ela passa ali, ela sente aquela vontade de dar aquela virada na garrafa inteira de vodka. Sente aquele desejo, a boca enche d'água, mas ela não faz. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está feliz, cara. Aquela pessoa venceu. Aquela pessoa não praticou, não se rendeu àquele desejo. E é isso que nós temos que pensar, cara. Então, poxa, é possível mais uma vez, é possível ser um cristão e ter desejos que não agradam ao Senhor? É possível. Sim. É possível. Não só na área da sexualidade, como todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Todas as áreas da sua vida. O importante é você entender, eu não posso me render a esse desejo. Tem um texto aqui em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 13, que ele diz assim, ó: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido, então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus irmãos, não se deixe enganar. Olha pra você ver, então, cara. olha o que Tiago está dizendo. Ele está dizendo para nós que há um processo para a gente poder acabar caindo. E isso não só na área da sexualidade, mas em todos os aspectos. As pessoas têm costume de dizer, como o Lan bem disse ali, principalmente na área sexual, na área heterossexual, homoafetiva e aí por diante, né, que esse sentimento, muitas das vezes, que ela está sentindo, se não é algo bom, por que Deus deixou ela sentir aquilo? E aí Tiago está dizendo de forma clara, quando você estiver sendo tentado, no verso 3 ele diz, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ou, por que Deus deixou eu ter esse sentimento então? Por que Deus deixou isso vir para dentro de mim? Gente, Deus não nos fez para sermos assim. Deus não nos fez para pensarmos dessa maneira, para agirmos dessa maneira. Nós começamos aqui esse podcast abrindo o texto e contando a forma que Deus criou homem e mulher. Deus criou homem e mulher e eles eram perfeitos e eles estavam nus e não se envergonhavam. Sabe? Então, assim, era tão perfeito que apesar de ambos estar com as suas genitálias expostas, aquilo para eles não era algo absurdo a ponto de se sentir incomodado com aquilo. Por quê? Porque aquilo era algo natural que Deus fez. Sabe? Deus fez o homem e fez a mulher para que eles, de fato, né, havesse no meio deles essa parte sexual, esse ambiente ocorrer, porque como que ia haver o crescimento que Deus esperava se não houvesse isso? Porém, como nós bem dissemos, a partir do capítulo 3 de Gênesis, com a queda do homem, tudo isso saiu fora de contexto, tudo isso perdeu a identidade correta e tudo isso ficou perdido. Então, nos dias de hoje, é igual o Lan disse, todos nós temos desejos de diversas maneiras, não somente na área sexual, mas o que me faz ser filho de Deus, o que me faz ser diferente, é a ação que eu tenho mediante aquilo. Exato. É como que eu vou agir diante daquilo. É igual quando alguém às vezes vem aconselhar comigo, vem perguntar alguma coisa, as pessoas vêm, né, e falam assim, nossa, pastor, estou sentindo essa dificuldade, estou tendo isso e tudo mais. Eu sempre dou o exemplo para eles. Gente, o passarinho, ele pode voar sobre a sua cabeça? Aí eles falam, pode, claro que pode. Mas e fazer ninho na sua cabeça? Não, fazer ninho não. Por quê? Porque sou eu que vou permitir ou não o ninho ser feito na minha cabeça. Agora imagina eu andar para a rua com um ninho preso na minha cabeça. Sabe? Então não, tem coisa que não faz sentido. Então a tentação, ela pode até vir. Mas a forma de ação minha que vai definir se eu vou ser tentado ou não. Sabe? E uma coisa que nós precisamos dizer, e eu quero bater novamente nessa tese aqui, é principalmente dentro do meio cristão. Tem um monte de casamentos, famílias que estão sendo destruídas por causa desse tabu que existe na intimidade entre marido e mulher. Quando eu fiz um curso de casal, eu lembro que eles falavam para a gente assim, que tudo aquilo que não era pecado, que estava escrito na Bíblia, era
permitido dentro do relacionamento entre homem e mulher, entre marido e mulher, no caso, né? Entre o casal ali. Porque eu lembro que uma das lições que a gente fez, que eles diziam pra gente, assim, antes da gente entrar nesse momento de intimidade, a gente orar e pedir para que Deus estivesse presente ali. Rapaz, eu travei. Eu fiquei pensando, nossa, meu Deus do céu, porque eu nunca tinha pensado dessa maneira. Eu falei assim, eu nunca pensei Deus presente no lugar. E agora que eles falaram isso aí, isso ficou pego na minha mente. Eu falava assim, agora, rapaz, nossa, como é que faz? Não vou tirar a camisa, não vou tirar a roupa, não, porque Deus vai ver eu nu. Né? Assim, a gente fica com os pensamentos bobos. E aí a gente fez esse teste, eu com a minha esposa, e foi algo completamente diferente, porque como ela disse aqui, a sexualidade, o sexo, ele foi criado para glorificar a Deus. E a partir daquele momento a gente dizendo, Deus, a gente quer que a tua presença nos governe durante esse tempo. A gente quer que esse algo seja um momento que o Senhor vai ser honrado nesse ambiente aqui, sabe, que seja algo que vai te adorar. Fui completamente diferente. Então você, cristão, você que muitas das vezes tem passado por situações assim, sabe? Às vezes, né, eu lembro que quando eu era mais novo, né, um dia eu estava conversando com a minha mãe assim, e aí um dia a minha mãe estava me contando a respeito de algumas coisas e ela disse assim que no começo, quando os dois casaram, né, a minha mãe ela tinha um costume de se vestir. Né, quando eles eram apenas namorados e tudo mais, né, tinha uma liberdade maior. E quando eles casaram, o meu pai meio que deixou isso restrito, né, não queria que vestisse assim e tal, né, e começou a colocar umas roupas diferentes. E aí a minha avó, mãe do meu pai, ela vendo aquilo tudo, ela falou para minha mãe assim, não, isso não está certo não. Você precisa se vestir da maneira que chamava a atenção dele, como era antes. Porque senão ele vai privar você de fazer isso aí, e aí o que vai acontecer? Ele vai olhar para as outras mulheres. Porque era aquela maneira de ser, de ação, era a maneira que atraía ele. Sabe? Então o que acontece muitas das vezes dentro dos relacionamentos, né, dentro da sexualidade? Muitas pessoas, às vezes, elas vêm para a igreja, elas querem eliminar, quer ser tão santo, que ela elimina até o sexo da vida dela. Fala, não, a gente agora é crente, a gente não tem mais isso. O apóstolo Paulo, ele vai dar um conselho lá em Coríntios, né, 7, 1 Coríntios, ele fala para o casal, olha, se vocês forem se privar um ao outro do sexo para jejuar, façam, porém, em comum acordo. Ou seja, se um não quer, essa semana não dá, essa semana não tem condições, não faça, tá? Maridos e mulheres têm que ter sabedoria nisso. Agora, se está em comum acordo, eles vão se privar da sexualidade, do sexo ali no casamento ali, o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, mas faça por pouco tempo, para que o diabo não venha tentar vocês. O homem, irmãos, 2000 anos atrás já sabia que o negócio era feio, cara. Então, não tem que dar de espiritual. Olha, você vê que parece até um paradoxo, né? Se eles iam jejuar, eles iam, entre aspas, ali, ficar mais santos, né? Mais próximos de Deus, mais sensível ao Espírito. Ou seja, eles iam estar mais fortalecidos. Mas o apóstolo Paulo fala o seguinte, volta rápido, mesmo nessa condição. Porque essa área é uma área que não se deve brincar. Sim. Então, meu irmão, não espiritualiza as coisas. Tá? Não espiritualiza as coisas. Tenha sabedoria, tá bom? Sim, por questões naturais do próprio corpo. E aí, olha que interessante, já caminhando para o final aqui, o apóstolo Paulo ele fala assim em Gálatas 2:20, um texto que todos vocês conhecem, né? Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, o apóstolo Paulo sabia que a vida que ele iria viver em Cristo Jesus era na condição do corpo que ele estava. Ou seja, tem um outro texto de Romanos 6, você pode ler aí, que vai falar o seguinte, olha, agora que vocês têm uma nova vida em Cristo Jesus, não usem os vossos corpos mortais para a injustiça, para o pecado. Agora use o vosso corpo para a justiça, para glorificar a Deus. Ou seja, todos os nossos desejos, ações, tudo aquilo que envolve a nossa composição, nós devemos usar isso para glorificar a Deus. Verdade. Amém? Então, o que nós precisamos entender, cara? A nossa sexualidade, ela não vai nos definir. O que nos define? Nós somos filhos de Deus.
Outra coisa que nós precisamos deixar claro aqui, nós precisamos, como filho de Deus, subjugar, estar debaixo do senhorio de Cristo. Ou seja, o cristão que nasceu de novo, cara, ele precisa ser diferente. Ele precisa entender que não é porque ele tem ainda desejos, tentações, que ele vai ceder a essas tentações. Ele precisa entender que agora quem governa a vida dele é Cristo. E ele precisa agora negar-se a si mesmo, negar as suas vontades, tudo aquilo que você deseja, que não é de Deus, corta fora. Sim. Como que... Poxa, as pessoas têm dúvida, né? Poxa, chegou alguém na minha igreja que ela tem desejos homossexuais, cara, ou bissexuais, ou quem quer que seja, né? Estão inventando tanta coisa hoje. Como que faz? Uai, senta com essa pessoa, ensina a Bíblia para ela, cara. Sim. Você não vai tentar deixar ela hétero, não. Sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim, nós precisamos ser igual a Jesus, cara. Ela vai começar a ler a palavra de Deus e ela vai começar a entender aquilo que Deus tem para ela, cara. O Espírito Santo vai convencer ela da mesma forma que você faz com alguém que é hétero, cara. Eu vi algo interessante a respeito desse assunto, que a mesma graça que salva o cara que é hétero, também salva o cara que é homo, que tem tendências homossexuais. É a mesma graça, não é aqui, para hétero é um pouco de graça, que 1 litro só, para homem tem que ser uns 5 litros de graça, porque, mas, sabe, vocês entenderam? Doideira então isso. esse não é mais pecador do que esse. E todos os dois precisam pegar as suas tendências, os seus desejos, e colocar aos pés da cruz e falar, Senhor, faça a sua vontade. Pessoal, e assim, para fechar aqui na minha parte, quero dizer 2 coisas, né? Primeiro, para os mais jovens, solteiros, né? Toma muito cuidado, tá? Foge daquilo que é normal demais, tá? Não fica alimentando algumas coisas. Já fui adolescente, eu sei como é que é, né? Hoje em dia se incentiva muito, conhece seu corpo, isso, aquilo, outro, não tem problema e tal. Cara, cuidado com isso. Né? É assim que muitas pessoas se tornam pessoas viciadas em pornografia. A gente tem costume de olhar vício de forma extremas, né? É igual, eu tinha um conhecido que trabalhou comigo que ele sempre dizia assim, eu falava de boca cheia, como diz, né? Eu, graças a Deus, nunca tive problema com droga, nunca tive problema com álcool, com nada dessas coisas de vício e tal, cara. E aí eu falava para ele assim, cara, mas você é o maior viciado que eu conheço. Ele ria, falava, você tá doido? Eu falei, é verdade, Porque a maior droga que existe é a droga do comportamento. Porque a droga do comportamento ela vai nos levar a viver umas coisas que a gente nunca imaginou viver. Né? Então, assim, tomar cuidado para a gente não ficar viciado em alguns comportamentos que vão arrebentar, vão acabar com a nossa vida. E sabe como que é, cara? O pecado, o diabo, ele é muito sagaz, cara. Ele monta o palco, ele faz você subir lá, dançar até o chão, e depois ele mesmo, cara, com a plateia dele, te constrange, te envergonha, te acusa, e coloca um abismo entre você e Deus, dizendo para você que agora você não é capaz de mais nada, mas é como o Lan acabou de dizer aqui, cara. A graça de Deus se manifestou salvadora em nossas vidas, cara. Então, assim, não tem nada que possa impedir essa graça de Deus nos salvar. Não tem pecado, não tem nada, cara. O que nós precisamos é nos arrepender, sabe? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, independente de qual área da sua vida você está sendo, né, confrontado ali, eu sei que nós estamos tratando de tema específico aqui, que é a sexualidade, né, que é algo que está muito gritante nos dias de hoje. Não importa, vai lá, pede perdão para Deus, sabe, confessa o teu pecado e luta contra isso, sabe? Você é capaz de vencer essa situação. Um dia eu estava aconselhando um jovem que estava com dificuldade em masturbação. E eu disse para ele assim que quando eu era adolescente, eu era mais novo, eu tive muita dificuldade nessa área, mas muita mesmo, muita dificuldade nessa área, né, sexual, principalmente no campo da masturbação.
E eu falei para ele que depois de eu ter casado, ainda assim tinha situações que eu vivia com essa dificuldade, tinha momentos que isso acabava acontecendo e aquilo era horrível para mim, porque eu falava assim, nossa, eu pensei que quando eu casasse eu ia ser liberto disso tudo, eu ia conseguir vencer isso tudo. E era pior ainda, porque às vezes a minha esposa estava lá, né, na cama, deitada ali, e eu podia, né, chegar e a gente ter o nosso momento, não, e às vezes eu preferia me recorrer a esse campo. E eu falei para ele que foi muito difícil. E eu falei para ele assim, sabe o que eu fiz, cara? Eu mudei alguns hábitos, sabe? Eu deixei de estar levando sempre o telefone para dentro. Eu ficava, às vezes, enrolando em algumas coisas ali e tal, e gerava esse momento. E aí vem o pensamento ali, e de repente foi. E depois você fica, sabe? Porque a imoralidade sexual, ela é algo que, depois que você consumiu aquilo, acabou, você sente a pessoa mais nojenta do mundo, cara. Sabe? Você sente a pior pessoa do mundo. Então, assim, é tomar cuidado com essas coisas. Em relação a você, casal, pessoa casada, olha, meus queridos, toma muito cuidado também, porque esse lance, assim, de a gente ficar querendo ser espiritual demais, querendo ser santo demais. Isso atrapalha demais, cara. Essa semana eu estava vendo um vídeo, né, onde o Douglas com a esposa dele, a Val ali, eles estavam falando a respeito do casamento, né, 15 anos de casado e o que eles aprenderam. E eles deram 15 dicas. E assim, eu peguei várias coisas que eles falaram, mas teve 3 coisas que me chamou muita atenção. A primeira coisa que me chamou a atenção, eles falavam do diálogo, a importância do diálogo. A importância do marido e da mulher ter o diálogo, ter esse tempo onde os dois, sabe, conversam junto um com o outro, dão risada, sabe, conta piada, sabe, sonha, projeta. Cara, isso é muito importante. Porque o que a gente pensa quando fala de coisa sexual? A gente pensa no ato. Mas, gente, entenda uma coisa, é toda uma construção. Não é só chegar e consumar. É toda uma construção. Então, existe uma construção por trás. Não é aquele lance igual daquela novela lá, né, antiga lá, que minha avó gostava de ver, onde o ator lá, que era até aquele, acho que José Wilker, acho que é isso mesmo que ele chama, que ele chegava, olhava para a mulher dele, era um coroné, chegava e falava assim, mulher, se arruma, porque hoje eu vou lhe usar. Sabe? Não é um lance assim, cara. É tudo uma construção. Sabe? É igual caixa eletrônico. Você precisa depositar dinheiro na conta para que na hora que você for sacar, você tenha recurso. Então, precisa ter um diálogo. Outra coisa que eles disseram, sabe o que é? Principalmente casal que tem filho. Chega uma época que os dois não têm o tempo dele de sair junto, sabe, de ter um momento só dos dois juntos, onde eles vão sair, vão estar juntos, vão conversar outras coisas fora daquele ambiente, entre aspas, né, aquele contexto familiar. Vai ser um momento de casal. Às vezes a gente casa, está tão vivendo aquela monotonia da vida que cai num ciclo vicioso. Então, o que é? É trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, sabe? E aí começa a viver aquilo, chega uma hora que as coisas vão esfriando e tudo mais. Então, não deixa isso acontecer. E outra coisa muito importante também, que foi o terceiro ponto que me chamou a atenção. Eles falaram da importância de se trocar carícias, beijo, abraço, sabe? De falar a importância um do outro. Gente, isso é muito importante. Sabe? Então, tomar cuidado, porque essas coisas elas vão nos ajudar na nossa vida de casal, na nossa parte de relacionamento sexual. Mulher, sabe? Seja diferente com o seu marido, né? Em vez de ficar só criticando, procura elogiar. O homem gosta de ser elogiado, ele sente bem. Isso faz com que aumente a autoestima. Então, elogie o seu marido, sabe? Falando isso, acabei de lembrar uma das coisas que eles falaram também. Quando tiver em público, fale elogios do seu cônjuge. Quando estiver no secreto, fale daquilo que precisa ser melhorado. Então, elogie em público e chame atenção em oculto. Só vocês dois. Tem roupa suja que não precisa ser lavada na frente das pessoas, não. Meu marido não gosta de cozinhar, não me ajuda. Cara, vigia, meu. Vigia. Isso aí, conversa vocês dois mano a mano e entra no acordo. Agora, em público, honre um ao outro. E tome cuidado, casal.
toma cuidado, porque às vezes aquilo que você não está percebendo no seu cônjuge, alguém já viu. Às vezes você está reclamando e tem pessoa que queria ter um marido, uma esposa igual você tem, e você está aí questionando. Então, toma cuidado com essas coisas, porque tudo isso pode ser pedra de tropeço para que traga queda. Então, não é só fugir da imoralidade sexual, é também saber como viver a sexualidade, também é saber como viver isso de forma sadia, no meio do casamento, claro. Quero deixar bem frisado aqui, tá? Entre o homem e a mulher. Isso, entre o homem e a mulher, no meio do casamento, né, heterossexual aí. Então, meu conselho vai para você, crente religioso. Meu amigo, não fique achando que tudo é espiritual. Tem coisas que o Senhor nos chamou para viver de forma espiritual, sim. Que, inclusive o sexo. Porém, né, a gente precisa rolar todo um lance natural antes. Então, um elogio, um abraço, um beijo, né, um carinho e tudo mais precisa acontecer. Então, pratique essas coisas e você vai ser feliz, pode ter certeza disso. Agora, você que é solteiro e não casou, meu irmão, foge disso aí, tá? Foge disso aí, né? Igual o meu amigo um dia disse, né? Eu vou falar uma palavra aqui bem chula aqui, mas não fica escandalizado, não. Se você que é solteiro e tá namorando, uai, se você não vai poder acampar, para que você vai deixar a barraca armar? Não deixa não, ué. Ué, foge disso aí. Vai ficar o casal de namoradinho ali, deixando o negócio pegar fogo? Meu amigo, pra que isso? Se não pode tomar partido depois, vai falar, não, mas é que eu caí em tentação. Não, você promoveu a tentação, atentado. Exato. Então foge disso aí. Em nome de Jesus. Beleza? É isso aí, galera. Deus abençoe você. Espero que esse vídeo tenha te abençoado de fato. E se você tem alguma dúvida, algum questionamento, crítica, sugestão, elogio, manda pra gente no direct, no Instagram ou nos comentários aí. A gente vai ter o maior prazer de te responder, tá joia? E, mais uma vez, obrigado por você ter assistido até o final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. É isso aí, meu querido. Deus abençoe vocês e vamos junto aí nessa onda do discipulado. Fica com Deus. Até mais.